Enquanto a gente muda de assunto por aqui, porque a Procuradoria-Geral da República pediu que o Ministério Público Federal entre com uma ação junto ao Judiciário solicitando a extinção do Partido Liberal de Jair Bolsonaro. O requerimento foi feito irregularmente pelo deputado federal André Janones, que usou o seu registro suspenso na Ordem dos Advogados do Brasil para exigir a medida, acusando a sigla de ameaçar a democracia. Apesar disso, a PGR acatou o pedido do parlamentar. No requerimento, Janones exige que, na hipótese do Judiciário não extinguir o PL, que o Judiciário imponha restrições aos membros da sigla para evitar o suposto discurso de ódio ou questionamentos sobre o sistema democrático. Minha querida professora Priscila Silveira, primeiro, vamos do início aí. De onde nasceu isso? De um pedido assinado com a OAB suspensa. Já tem irregularidade. Quando o negócio começa errado, a tendência é dar errado no final, né? Já começou meio errado aí, né, Priscila? Sim, para nós, inclusive da ética, né, Koba, a gente tem que falar, mas só para dizer que quando você está com a OAB suspensa, você não teria capacidade postulatória para poder pleitear, por exemplo, né, em juízo. E aí, o que acontece? Uma outra coisa que a gente também tem que colocar, eu estou aqui com o pedido dele, ele diz que o presente pedido, ele pode, né, solicitar, porque ele é deputado federal, então acho que nem foi só pelo fato dele ser advogado, mas também. E o que fundamentou esse pedido dele foi porque teriam tido aqueles atos, né, que seriam atentatórios contra o Estado Democrático de Direito e que, pelo motivo do Valdemar da Costa estar entre os indiciados, não poderia, então, o partido continuar funcionando porque ele estaria ligado a esses atos. Mas, Koba, independentemente de ter tido, né, acatamento aí pelo Ministério Público Federal, a gente precisa aguardar, até porque um preceito indiciário não quer dizer que ele seja ou não. A gente não tem a questão, a gente tem um princípio que eu acho que é importante a gente falar para a nossa audiência, que é o princípio da presunção de inocência. E eu acho que a presunção de inocência não é para o João nem para o José, é para todo mundo. E nesse caso, ainda que desdobrado de inclusive para o Valdemar, né? Para o João, para o José e para o Valdemar. Isso, eu digo para todos. Porque quando ele fala lá que ninguém é ninguém, não é nem o A, nem o B. Então, nesse cenário, até acho que o Ministério Público pode, porque quando a gente aciona o Ministério Público, Koba, ele não pode, havendo minimamente indícios, ele não pode deixar de aplicar, né? O Poder Judiciário como um todo, Sim. o Ministério Público atuando como custos legis, como titular da ação penal, ele não vai falar assim, não tem cabimento, não vou olhar. Ele pode. Ele não está vinculado aos pedidos, ele faz essa análise e, como a gente bem percebeu e você acabou de nos dizer, que houve, né, um acato, ou seja, eles acataram inicialmente para poder ver se é prudente ou não, vai passar tudo, mesmo num preceito eleitoral, tem o devido processo legal. Então não é Sim. assim, eu vou pedir porque ele está ligado. Se assim fosse, outros partidos que tiveram pessoas condenadas de igual maneira também deveriam ser extirpados. Então eu não acho que é o caso, a fundamentação trazida aqui nessa petição, né, pelo Janones. Até porque, né, o Janones também responde a investigações e nem por isso deve ser considerado culpado, por enquanto, até que haja uma condenação com trânsito em julgado. Ou seja, é uma turma com um teto de vidro, tacando pedra, assim, adoidado, o meu querido Ricardo Rous. A Priscila bem lembrou, não tem ninguém condenado. Não tem ninguém nem processado ainda pelos atos do 8 de janeiro, dessa cúpula, principalmente ligada ao partido. Eles estão numa fase pré-processual, de investigação, que não teve nem o direito de defesa, porque na fase do inquérito, essa questão da ampla defesa, do contraditório, é mitigada, é diminuída mesmo. A defesa só vai poder agir de fato quando e se tivermos um processo judicial. Mas o Janones, na cabeça dele, já condenou e quer o fim do PL. Ricardo Rous. Olha, o que chama atenção é o radicalismo do Janones. Como você bem disse, tem um teto de vidro e um teto imenso de vidro, né? Impedir a extinção de uma legenda partidária. Um teto que não está trincado, está rachado. Tá rachado, isso. Não é? Exato, né? Mas enfim, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. No caso dele, não levou em consideração essa máxima, saiu atirando várias pedradas aí. Mas me chama a atenção o radicalismo, Koba, o radicalismo do pedido. Como você mesmo disse que está num processo bem inicial, a coisa toda, mas pedir a extinção de uma sigla partidária do tamanho do PL, que representa hoje a oposição ao governo atual, em especial também ao Janones, que faz parte, vamos assim dizer, da linha principalmente ideológica
ideológica do governo atual é bem radical, é bem preocupante e mostra um pouco do momento que nós estamos vivendo de radicais, né, de extremos, inclusive aqui no Brasil. A gente estava falando há pouco agora de extremos lá fora, na Síria e em outros lugares, mas de uma outra maneira estamos também vivendo assim. Se a gente tem dificuldade de conviver com o diferente, a gente pede a extinção do diferente do nosso pensamento. E outra, não é qualquer partido, é um partido, o Wilson Pedroso, que é a maior bancada no Congresso Nacional. Mais de 100 ou quase 100 deputados federais. Exato. Entre as cidades agora, nas eleições municipais, entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, é o partido com o maior número de prefeituras das cidades grandes, né? No placar geral é o PSD e o MDB na sequência. Mas entre as cidades maiores é o partido com o maior número de prefeituras. Tem 4 capitais, inclusive, e simplesmente há um pedido de extinção desse partido que, de alguma maneira, representa uma vontade popular. Não é à toa que tem tantos eleitos, seja no parlamento, seja em prefeituras. Wilson Pedroso. Koba, eu fico com a impressão, o Janones, ele trabalha muito bem essa questão de internet, né? É mais uma questão de lacração, de jogar pra galera, do que algo que realmente possa vingar junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público. Porque não é possível, quando se fala de democracia, alguém entrar com um pedido, por mais que ele... não, estou fazendo pedido como deputado federal. Não, fez pedido como advogado também, porque colocou a sua ordem lá e a ordem não era... Ela estava... suspensa. E eu não tenho nem... Eu tenho um pouco de... Acho que a professora Priscila pode nos falar. Não sei se não é crime o que ele fez. Colocar o número da ordem e ela estando suspensa. Mas eu acho que é mais uma lacração. Ele escolheu, ele sabe quem são seus adversários ou inimigos. É Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, é a direita, e ele está tentando fazer disso um palanque eleitoral. Porque a última vez que ele apareceu na mídia foi na questão das rachadinhas. Ele está tentando, de alguma forma, dar uma limpada na imagem dele. Porque na eleição passada, inclusive na eleitoral aqui em São Paulo, usaram muito o nome dele até para atingir o candidato Guilherme Boulos, por ele ter sido o relator e ter abrido uma brecha para não caçarem os Janones na questão da rachadinha. Fala, Priscila, já que você foi instada a se manifestar. A gente tem, né, uma hipótese de contravenção penal, que é uma infração penal, que é exercício ilegal da profissão. Né? Ele não eu acho que ele não poderia enquadrar, porque, na verdade, ele estaria, inicialmente, com a sua atividade paralisada, né? Mas, Koba, eu não sei, essa paralisação se deu em virtude dele ser parlamentar, que seriam atividades incompatíveis, né, em regra. Então, eu não visualizo conduta criminosa, mas a gente tem no Código Penal, em especial lá no artigo 359... Aí, começou o Ilcinho, o primeiro artigo citado. Saudade dos artigos da professora Priscila. Então, a gente tem esse crime que seria um crime de desobediência à ordem judicial. Então, não visualizo em regra. Também não poderia ser... Eu estou aqui pensando, né? Se a gente eventualmente visualiza alguma hipótese criminosa, mas não é estelionato porque não é obtenção de vantagem econômica, não é preceito fraudulento, né? Sim. Então, para nós, seria uma hipótese administrativa, é uma infração ético-disciplinar, colocada lá no artigo 34 da Lei Infraconstitucional, que é a Lei 8.906 de 94, que é o nosso estatuto, né? Mas crime é uma questão dolosa, eu não vejo, até porque me parece que, muito embora ele tenha colocado a sua OAB que estava suspensa, ele poderia ter feito esse pedido como parlamentar. A questão é que ele não precisaria ter colocado a OAB. Por quê? Porque qualquer do povo pode, né? Isso está lá no nosso Código também de Processo Penal, artigo 27. Qualquer pessoa pode. Quando eu cito os artigos, é para fundamentar para a nossa audiência, aí, né? Que bem. legalmente estão colocadas lá. Então, qualquer um pode procurar o Ministério Público, e eu acho que teria feito ele neste cenário. Eu não vejo nenhum tipo de crime, tá? Agora, administrativamente, de repente... Possível. Vai ter problema no Tribunal de Ética da OAB, o Janones. Fala, agora, independendo da legalidade jurídica ou não, eu fico me perguntando que tipo de democrata é um parlamentar que se elegeu com boa votação, diga-se de passagem, e que quer a extinção do partido que elegeu 90 deputados federais e outros senadores. Elegeu 516. Peraí. Continua falando, Diogo. Vai dublando o Diogo. Poxa, tirou a Priscila da tela. Fala, Diogão. Elegeu também 516 prefeitos agora em outubro e novembro. Não, foi todo em outubro, que foi dia 27 de outubro, o segundo turno. E quer extinguir esse partido?
Um sujeito desse pode ser tudo menos um democrata. E aí eu pergunto, e os seus correligionários não vão chamar a atenção dele e dizer que não é assim que se age na democracia? E outra, não vai pedir extinção do PT também? Porque lá atrás, há mais de 10 anos, aí, a gente teve o processo do mensalão, em que a gente viu tesouraria do partido envolvido, enfim, a própria estrutura partidária, líderes partidários que foram condenados, esse sim, com trânsito em julgado, na ação penal 470, e ninguém pediu extinção do Partido dos Trabalhadores. Até porque, democraticamente, é um partido que continua com filiados, continua com pessoas eleitas, continua com pessoas se colocando no debate público-político, e isso tudo como medida de valorização da democracia, não é verdade, ô Ricardo Rosso? Exato. O que vale lembrar é que na época que o PT estava aí na frente dessas acusações todas, o lado de cá, ou seja, centro-direita, a direita, entendeu que foram pessoas dentro do partido que cometeram esses erros e que essas pessoas estavam sendo julgadas e eventualmente seriam punidas ou não, e não a sigla partidária. Aqui falta esse pensamento. Acho que foi só uma dificuldade cognitiva aí do parlamentar em entender como é que funciona o jogo num sistema democrático, mas isso acontece bastante com essa galera da esquerda. Lembrando que os microfones da Jovem Pan e o Tá na Roda está aberto aqui para qualquer manifestação do deputado André Janones, caso queira se manifestar.